Agora eu mudo de assunto. O Conselho de Ética da Câmara abriu hoje 7 processos contra deputados. O presidente da comissão, deputado Leolô Manto Júnior, que é do União Brasil da Bahia, acolheu representações, instaurou o processo contra o Dionilson Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro, também Abílio Brunini, aquele do PL de Mato Grosso, você deve se recordar de várias cenas desse parlamentar, também André Fernandes, do PL do Ceará, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, o Coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e também Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Então, prosseguimento para esses processos no Conselho de Ética. Sakamoto, em geral, não caminham, né? Acabam ali ficando, no máximo uma advertência e tal, mas uma punição mais severa não chega aí para os parlamentares. Ô, Diego, e tem que tomar cuidado também que o Conselho de Ética acaba colocando, sempre você vai ver junto, olha, eu tenho o Zucco, que é do Republicano, a Sâmia, que é do PSOL, né? Ou seja, um partido da esquerda, o Zucco, Republicanos, é uma pessoa à direita, né? O Ricardo Salles à direita, o André Fernandes também, à direita, o André Abílio Bruni à direita, o Glauber Rocha à esquerda, o Dionísio Marcon à esquerda. Normalmente, você vai pegar o Conselho de Ética, acaba tentando fazer um equilíbrio para se dizer equilibrado, estamos avaliando de um lado, estamos avaliando do outro, como se as supostas agressões, as supostas ofensas de um lado se equiparassem ao outro. Não estou falando que a esquerda não faz ofensas graves que merecem ser julgadas. Faz e merece ser julgado. Só que o que a questão você vai pegar nesses casos que estão aqui colocados não foram caso, né? A deputada Sâmia Bonfim, por exemplo, foi alvo sistemático na CPI do MST, né, do Ricardo Salles, de todo mundo que estava da base bolsonarista, né? Houve muita violência, houve muita misoginia, né, contra ela. Não dá para você dizer que tipo aquela misoginia, aquela violência levada a cabo por membros, pelo próprio relator Ricardo Salles, equipara-se qualquer crítica que a Sâmia tenha feito. Então, o que acontece é que há uma tentativa de falso paralelismo nesse processo que é muito ruim para a democracia. Não é a democracia, gente, não é aquele regime que todo mundo, não, bate em Chico, depois bate em Francisco, simplesmente para provar que existe um equilíbrio. Não, o equilíbrio existe, a justiça existe quando a justiça olha para um ato e fala assim, esse ato aqui é grave, nível 3, esse aqui ato aqui não é tão grave, é nível 1. Ou seja, quando a justiça consegue olhar a lei, consegue olhar as regras, consegue olhar normas e falar, você merece tal coisa porque você fez tal coisa, você merece isso ou vai ser inocentado por outra razão. E isso não acontece. Ou seja, como você falou, uma construção de uma pizza. Você protege quem cometeu ofensas, botando junto para ser julgado quem não cometeu ofensas. Lembrando, só para terminar a história, o Diego, o nosso Abílio Brunini, né, o deputado federal, digo nós porque ele tá sempre, né, presente, está lá sempre na CPMI no 8 de janeiro, apesar de não ser membro, está lá criticando, está lá tá sendo transfóbico, está lá causando. E por quê? Porque ele já quer jogar cortina de fumaça, porque ele é bolsonarista, talvez, também. Mas como a gente já falou aqui, porque o senhor Abílio Brunini quer ser prefeito de Cuiabá, a gloriosa capital do Mato Grosso, né? Local de belos restaurantes de peixes, né? De um povo muito acolhedor, mas ele está querendo ser prefeito de Cuiabá. E aí está seguindo o caminho de um outro deputado federal que também era muito histriônico e virou presidente da República falando muita groselha na Câmara dos Deputados. E aí o Abílio Bruni segue os passos de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Conselho de Ética, que não deve caçá-lo por conta disso, né? Vai acabar apenas produzindo para ele mais holofote. O Salles também, né, tem utilizado dessa estratégia aí para manter a base aquecida. Ele tinha pretensões de concorrer à Prefeitura de São Paulo, mas já deve ter ficado de fora, né, pelos últimos acontecimentos. Até hoje estava vendo uma entrevista do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, à CNN, falando que o Nunes merece todo o apoio. Exato, a gente até comentei isso num texto ontem, Diego, que tanto a Carla Zambelli, a deputada federal, a segunda mais votada do estado de São Paulo, quanto o Ricardo Salles, que foi o quarto deputado mais votado do estado de São Paulo, estão ficando muito pesados para um Valdemar carregar. Né? Exatamente porque o Valdemar da Costa Neto, ele não tem interesse, ele quer ser oposição, quer ter um partido forte, é o maior partido do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, mas ele não
quer, né, todo aquele peso trazido. A Carla Zambelli, réu por ter corrido atrás de um homem nas ruas de São Paulo, armada na véspera de eleição, né, que também está sendo acusada de ter pago um hacker para atacar o sistema eleitoral brasileiro, né, para invadir e botar uma ordem de prisão falsa contra Alexandre de Moraes. Ricardo Salles, né, que caiu como ministro do Meio Ambiente depois que se descobriu que uma investigação apontou que ele estaria relacionado com a liberação e desvio de madeira ilegal do Brasil para os Estados Unidos, né? E agora ele se torna, o processo é aberto, ele se torna réu por conta disso. Então, tudo isso pesa muito para Valdemar da Costa Neto, que acaba se afastando, não à toa, como você mesmo colocou, Diego. O Ricardo Salles tinha pretensões de ser prefeito de São Paulo, como a Abílio Brunin tem pretensões de ser prefeito de Cuiabá, mas o Valdemar e o Bolsonaro, né, levado também pelo Valdemar, acabaram preferindo o apoio ao Ricardo Nunes por uma razão. Se o Salles entra na disputa, do jeito que ele tem uma rejeição na capital paulista, muito por conta dessa questão ambiental, capital paulista é mais progressista do que o interior, vai acabar pavimentando e facilitando a vida para Guilherme Boulos do PSOL, que é o nome mais forte da esquerda e tem o apoio de Lula.